Destinos sombrios. Era uma noite escura e tempestuosa, com nuvens negras se aglomerando no céu como sombras famintas. A pequena cidade de Ravenwood estava envolta em mistério e segredos sombrios, mas nenhum lugar era mais assustador do que a mansão Blacktor. A mansão erguia-se no topo de uma colina, isolada da civilização, com sua silhueta imponente pairando sobre a cidade como um monstro adormecido. A história da mansão Blacktor era conhecida por gerações na cidade. Dizia-se que a casa era amaldiçoada, e todos os que se aventuravam a entrar nunca mais eram vistos. Contavam-se histórias de vozes sussurrantes que ecoavam pelos corredores vazios, de sombras sinistras que se moviam pelas janelas quebradas e de lamentos fantasmagóricos que eram ouvidos nas noites mais escuras. Naquela noite, um grupo de jovens destemidos reuniu-se na taverna local, aquecendo-se com bebidas e compartilhando histórias de coragem. Entre eles estava Sarah, uma jovem curiosa e ousada que não acreditava em superstições. Ela propôs que todos fossem até a mansão Blacktor e desvendassem o mistério que a envolvia. A ideia foi inicialmente recebida com risos nervosos e olhares preocupados, mas a promessa de aventura era irresistível. E assim, munidos de lanternas, coragem e uma pitada de ceticismo, o grupo partiu em direção à mansão abandonada. No entanto, ao chegarem lá, o grupo decidiu se dividir, cada um escolhendo um destino diferente dentro da mansão para explorar. Destino de Sarah. Sarah escolheu descer até a cave da mansão, um lugar escuro e úmido onde se dizia que segredos obscuros estavam enterrados. Enquanto explorava, ouviu o som de sussurros inquietantes e viu sombras se movendo ao seu redor. Ela continuou sua busca, determinada a encontrar a verdade. No entanto, quando encontrou uma porta antiga com inscrições misteriosas, algo a puxou para dentro, e a porta se fechou atrás dela. Sarah estava agora sozinha nas profundezas da mansão, enfrentando o desconhecido. Destino de Mark. Mark, o amigo mais cético do grupo, decidiu subir as escadas até o sótão escuro da mansão Blacktor. Enquanto explorava o espaço empoeirado e repleto de antiguidades, sua lanterna começou a piscar, e uma sensação de opressão se abateu sobre ele. De repente, ele se deparou com um espelho antigo que refletia seu próprio rosto distorcido e envelhecido. Ele tentou fugir, mas o espelho o puxou para dentro de seu próprio reflexo, aprisionando-o em um mundo distorcido de pesadelos. Destino de Emma e Alex. Emma e Alex, que eram irmãos gêmeos, decidiram explorar o andar de cima da mansão juntos. Enquanto investigavam um quarto abandonado, eles encontraram um diário antigo que pertencia a uma das antigas moradoras da mansão. O diário continha histórias aterrorizantes de encontros com entidades sobrenaturais que assombravam a casa. Antes que pudessem terminar de ler, a porta se fechou com força atrás deles, e sombras sinistras os envolveram, arrastando-os para um mundo de pesadelos onde as histórias do diário se tornaram realidade. A mansão Blacktor revelou-se muito mais do que eles esperavam. Enquanto cada um enfrentava seus próprios horrores pessoais, a tempestade rugia lá fora, como se a própria natureza estivesse indignada com a intrusão naquele lugar amaldiçoado. A mansão guardava segredos sombrios e destinos aterrorizantes para todos os que ousavam entrar em suas profundezas. E, naquela noite, nenhum deles sabia se conseguiria escapar ou se tornaria parte permanente das lendas assombradas de Ravenwood. História 2, A Maldição da Floresta Negra, um destino sombrio. Na tranquila cidade de Vilovubro, 4 amigos inseparáveis compartilhavam uma paixão em comum na busca por aventura. Ethan, o líder destemido do grupo, era conhecido por sua inteligência afiada e curiosidade insaciável. Ao seu lado, estava Maya, a destemida entusiasta da natureza, que sabia tudo sobre a flora e fauna da região. Liam, o brincalhão e corajoso, sempre estava pronto para um desafio, enquanto Sophie, a mais sensível do grupo, trazia equilíbrio à amizade com sua compaixão e intuição. Um dia, eles ouviram falar de uma lenda local que dizia que no coração da Floresta Negra, um antigo santuário escondido abrigava uma joia mágica que concederia a quem a encontrasse um desejo único.
Animados com a perspectiva de realizar seus sonhos mais profundos, os 4 amigos decidiram embarcar em uma expedição para desvendar o mistério da Floresta Negra. À medida que adentravam a densa floresta, os raios de sol mal conseguiam penetrar a espessa cobertura de árvores, e o ar tornava-se mais denso e misterioso a cada passo. Eles encontraram pistas antigas e símbolos misteriosos esculpidos em árvores centenárias, guiando-os em direção ao santuário oculto. No entanto, à medida que a noite caía, uma escuridão sinistra envolveu a floresta, e eles perceberam que estavam perdidos. Em meio à escuridão, começaram a ouvir sussurros inquietantes, vozes que pareciam ecoar das sombras, instigando medos profundos em seus corações. Sophie, assustada, tropeçou em um símbolo estranho no chão e, ao tocá-lo, desencadeou uma série de eventos sobrenaturais. A floresta parecia ganhar vida, com árvores retorcidas se contorcendo como seres vivos, raízes serpentinas serpenteando em sua direção e sombras sinistras se movendo entre as árvores. Liam, Ethan, Maya e Sophie lutaram juntos para enfrentar os horrores que a floresta lhes lançou, mas a escuridão era implacável. Em um momento de coragem desesperada, Liam sacrificou sua própria vida para salvar seus amigos de uma ameaça iminente. Com corações pesados, Ethan, Maya e Sophie finalmente encontraram a joia mágica no centro de uma clareira. No entanto, quando a tocaram, uma voz sombria ressoou, alertando-os de que, para obter seu desejo, teriam que pagar um preço alto. Maya e Sophie, mesmo devastadas pela perda de Liam, escolheram seguir em frente e desejaram que a maldição sobre a Floresta Negra fosse quebrada. Com um toque da joia mágica, elas desencadearam um poder que reverteu a maldição. Ao saírem da floresta, Ethan, Maya e Sophie sabiam que haviam experimentado uma aventura trágica e assustadora que os marcaria para sempre. Eles voltaram para Vilovubro com o coração pesado, lembrando-se do sacrifício de Liam, que lhes permitiu escapar com suas vidas, mas cuja coragem e amizade nunca seriam esquecidas. História 3: A Sombra na Floresta. Em uma pequena cidade chamada Penneville, cercada por densas florestas, 4 amigos inseparáveis se reuniam frequentemente para escapar da monotonia cotidiana. Jake e Sarah eram os irmãos mais velhos, conhecidos por sua coragem e senso de aventura. Ao lado deles estavam Emily, uma jovem inteligente e perspicaz, e Max, o engraçado e espirituoso do grupo. Certo dia, enquanto exploravam a vasta floresta que cercava a cidade, eles ouviram rumores sobre um assassino psicopata que estaria escondido nas profundezas da mata. Os habitantes de Penneville haviam sido aterrorizados por uma série de assassinatos brutais e misteriosos, e as autoridades estavam perdendo as esperanças de resolver o caso. Determinados a descobrir a verdade e colocar um fim ao reinado do terror, os 4 amigos decidiram investigar por conta própria. Eles se prepararam com mochilas cheias de suprimentos, lanternas e facas, e adentraram a floresta escura na esperança de encontrar pistas. À medida que penetravam mais fundo na floresta, a atmosfera se tornava cada vez mais tensa e sinistra. Sombras se moviam nas árvores, e o vento uivava como se lamentasse os segredos que a floresta guardava. Eles encontraram uma cabana abandonada, coberta de folhas e teias de aranha, e decidiram investigá-la em busca de pistas. Dentro da cabana, encontraram um diário sujo e manchado de sangue. As páginas revelavam os pensamentos perturbados de alguém que parecia estar obcecado com a ideia de matar. Eles perceberam que estavam perto de desvendar o mistério, mas o perigo também estava se aproximando. Enquanto liam o diário, uma risada sinistra ecoou ao redor deles, e as sombras se fecharam como uma armadilha. O assassino psicopata, conhecido como a Sombra, emergiu das sombras, com uma faca afiada reluzindo em sua mão. Ele estava determinado a silenciar qualquer testemunha que pudesse expô-lo. O confronto foi brutal e assustador. Jake e Max tentaram conter o assassino enquanto Emily e Sarah procuravam uma saída. A batalha se desenrolou em meio às árvores, com gritos e o som metálico de facas se chocando. Os amigos lutaram com todas as suas forças, sabendo que a sobrevivência deles estava em jogo. Finalmente, depois de uma luta feroz, eles conseguiram desarmar o assassino psicopata e prendê-lo.
Com o amanhecer se aproximando e as sirenes da polícia ao longe, eles mantiveram a sombra sob controle até a chegada das autoridades. Pineville finalmente estava livre do terror que havia assolado a cidade. Os 4 amigos, exaustos e feridos, haviam triunfado sobre o mal que havia se escondido na floresta. Eles aprenderam que, juntos, eram capazes de enfrentar até mesmo o mais sombrio dos horrores e emergir mais fortes do que nunca. E, enquanto a sombra era levada sob custódia, eles sabiam que haviam feito justiça e protegido sua cidade da escuridão que havia ameaçado engoli-los. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação avassaladora de pavor que pairava sobre mim como uma mortalha. A chuva persistiu, como se os próprios céus chorassem pelo terror que residia dentro daquelas paredes. Eu não conseguia afastar a sensação de que a mansão guardava um segredo malévolo, que ameaçava me consumir. Tentei continuar com minha vida diária, mas os acontecimentos daquela noite chuvosa assombraram todos os meus pensamentos. Fiquei obcecado em descobrir a verdade, determinado a encontrar uma explicação para os horrores que havia vivido. Uma noite, enquanto a tempestade avançava lá fora, decidi consultar os moradores mais antigos da cidade, na esperança de descobrir a história sombria da mansão. Eles falavam de uma maldição que atormentava a casa há gerações, de uma família que se envolvera em rituais proibidos e de espíritos vingativos que, segundo se dizia, vagavam por seus corredores. Uma senhora idosa, com os olhos cheios de sabedoria antiga, avisou-me que eu nunca deveria ter entrado na ala amaldiçoada. Ela me disse que aqueles que se aventuravam lá estavam condenados a enfrentar a ira dos espíritos que viviam lá dentro. Suas histórias arrepiantes apenas alimentaram minha determinação de enfrentar as forças malévolas que assolavam a mansão. Armado com conhecimento e uma determinação recém-adquirida, aventurei-me de volta para a ala amaldiçoada. A chuva continuou a cair, mascarando meus passos enquanto eu navegava pelos corredores e câmaras labirínticas. A mansão pareceu gemer em protesto, como se soubesse que eu estava invadindo seus segredos. Ao me aproximar da sala com o maldito espelho, senti uma presença sobrenatural me envolvendo. As vozes sussurrantes ficaram mais altas e mais desesperadas, como se sentissem minha intrusão. Com as mãos trêmulas, acendi a vela mais uma vez e entrei na sala. O espelho apareceu diante de mim, sua superfície ondulando com uma energia não natural. Olhei para suas profundezas, e por um momento, meu próprio reflexo olhou para mim, distorcido e grotesco. Mas então a imagem mudou e vi os rostos atormentados daqueles que sofreram dentro das paredes da mansão. De repente, a sala irrompeu numa cacofonia de gritos angustiados e aparições fantasmagóricas. Figuras do passado se materializaram, com os olhos cheios de ódio e dor. Tentei recuar, mas uma força invisível me manteve no lugar e observei com horror as entidades espectrais se aproximando. Seus dedos gelados se estenderam e senti uma dor lancinante no peito. Era como se eles estivessem arrancando minha alma do meu corpo. Eu gritei, um som que ecoou pelos corredores assombrados da mansão. E então, tão repentinamente como começou, o tormento cessou. Fiquei sozinho na escuridão, ofegante. A sala estava vazia, o espelho quebrado e os sussurros sinistros se transformaram em silêncio. Eu tropecei para fora da asa amaldiçoada, meu corpo machucado e minha mente despedaçada. A chuva finalmente cessou e uma luz fraca e pálida filtrava-se pelas janelas. A mansão parecia diferente agora, como se tivesse se purificado de seu passado malévolo. Nunca falei dos horrores que testemunhei, por medo de que outros fossem atraídos para a ala amaldiçoada, tal como eu. Permaneci prisioneiro do meu próprio silêncio, assombrado pelas lembranças daquele dia chuvoso e pelas forças malévolas que quase reivindicaram minha alma. Até hoje, tenho certeza de que a história sombria da mansão continua viva, escondida nas sombras, esperando que outra alma desavisada desvende seus segredos e enfrente os horrores que estão dentro dela. História 4. Era um dia fresco de outono quando avistei pela primeira vez a magnífica propriedade. A mansão ficava no topo de uma colina, suas torres e pináculos alcançando o céu,
cercada por um vasto jardim que parecia congelado no tempo. As folhas adquiriram tons brilhantes de vermelho e dourado, criando uma tapeçaria de cores que emoldurava a grandiosidade da casa. Eu havia herdado a mansão de um parente distante, um parente que eu nem sabia que existia até receber a carta do advogado. A notícia da minha herança inesperada me encheu de uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Ao me aproximar da mansão, não pude deixar de me maravilhar com sua beleza, mas uma inexplicável sensação de mau pressentimento tomou conta da minha mente. As portas da frente, desgastadas e ornamentadas, abriram-se com um gemido ensurdecedor, como se a própria mansão estivesse me recebendo. O interior era uma grande exibição de opulência, com candelabros que brilhavam como estrelas e tapeçarias intrincadas que contavam histórias de uma época passada. Mas apesar da sua beleza, a mansão exalava um ar de abandono e desolação. Logo descobri que a mansão estava vazia há décadas, fato que intrigou os habitantes da cidade. Eles sussurravam sobre ocorrências estranhas, sobre luzes piscando nas janelas à noite e figuras fantasmagóricas que vagavam pelos jardins. Mas ignorei suas superstições, convencido de que deveria haver uma explicação racional. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a explorar a vasta e labiríntica mansão. Sala após sala revelavam segredos e mistérios, desde bibliotecas esquecidas repletas de tomos antigos até salões de baile empoeirados onde os ecos de danças há muito esquecidas ainda pareciam persistir. Uma noite, enquanto vagava pelos corredores mal iluminados, tropecei em uma porta escondida que levava a uma ala esquecida da mansão. Era uma parte da casa que eu não conhecia e apresentava sinais de abandono deliberado. O papel de parede estava descascando e o ar estava impregnado de um odor de mofo, quase tóxico. A curiosidade tomou conta de mim e me aventurei ainda mais na ala abandonada. Os quartos continham relíquias de uma época passada, móveis antigos cobertos com lençóis empoeirados e retratos de ancestrais de rosto severo, cujos olhos pareciam seguir cada movimento meu. À medida que explorava mais profundamente, comecei a ouvir sussurros fracos, como um coro de vozes fantasmagóricas levadas pelo vento. Eles falaram em voz baixa, suas palavras eram indecifráveis, mas carregadas de um inegável sentimento de tristeza e saudade. Segui os sussurros, meu coração batendo forte com uma mistura de medo e curiosidade. Eles me levaram para um quarto no final da ala, um quarto diferente de qualquer outro na mansão. As paredes estavam cobertas de runas e símbolos intrincados, e no centro da sala havia um espelho antigo e ornamentado. Ele irradiava uma energia estranha e sobrenatural. Aproximei-me do espelho com cautela, meu reflexo oscilando como se estivesse preso entre dois mundos. E então, enquanto eu olhava para suas profundezas, os sussurros ficaram mais altos, as vozes mais distintas. Eram as vozes das almas perdidas, presas entre os reinos dos vivos e dos mortos. Num momento de terror, percebi que não estava sozinho na sala. Figuras começaram a se materializar ao meu redor, com os rostos contorcidos de angústia. Eles estenderam mãos espectrais, seus dedos roçando minha pele como gelo. Tentei fugir, mas uma força invisível me manteve no lugar, e só pude observar com horror enquanto as figuras fantasmagóricas se aproximavam. Seus olhos fixaram-se nos meus e senti uma sensação avassaladora de tristeza e desespero tomar conta de mim. Assim como pensei que seria consumido pelos espíritos, uma luz ofuscante rompeu do espelho, forçando os fantasmas a recuar. Fui libertado do aperto invisível, tropeçando para trás em estado de choque. A sala ficou em silêncio mais uma vez e o espelho voltou ao seu estado inativo. Fugi da ala abandonada, com o coração disparado e a mente em tumulto. Eu soube então que a mansão guardava um segredo obscuro, que eu não poderia ignorar. Resolvi descobrir a verdade por trás do espelho assombrado e dos espíritos inquietos que habitavam suas profundezas, pois a beleza da mansão escondia uma escuridão que ameaçava consumir todos que entrassem em seus corredores sagrados. Até hoje sou assombrado pelas lembranças daquele encontro, e os mistérios da mansão continuam a me chamar, como o canto de uma sereia, me aprofundando no enigma que é a casa na colina.
Obrigado por assistir. Até a próxima.